no capítulo de número 14. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 14. Vamos ler o que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Livro de Jó, capítulo de número 14, a partir do versículo 1. Amém? Se você perceber que a pessoa do teu lado está sem a Bíblia, convide ela para ler com você, para que nós possamos ler juntos. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Um homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta manhã. Venha falar aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, prontos, sedentos, prontos para ouvir Tua voz. Nos dê, Senhor, um perfeito entendimento da Tua palavra e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele te glória a Deus. Amém. Essa semana que passou foi uma semana muito difícil. Para mim foi uma semana muito difícil. E tem muito a ver com aquilo que eu vou pregar nessa manhã. Segunda-feira eu tive... Foi a gravação, na verdade, dia do programa. Lembrei. Fui gravar na parte da manhã. À tarde, preparando material para nossa aula da noite. E à tarde, meu pai não se sentiu bem, meu pai passou mal. E de repente, minha mãe me ligou. Já estava praticamente no horário de vir para cá. Minha mãe falou assim: ó, seu pai não passou bem. E ela estava vindo de Mairink, vindo da casa de operação, voltando para São Paulo. Eu liguei para o pai, conversei com ele, ele já estava mais tranquilo. E antes da aula eu passei lá na casa deles. Conversamos um pouco e achamos melhor levá-lo para o hospital, para ver o que estava acontecendo, tudo. E nós levamos, na verdade minha mãe levou. E meu pai tem um convênio, mas o hospital que atende não é tão perto. E achamos melhor levá-lo aqui, no hospital mais pertinho da gente, que é o Vila Brasilândia. E minha mãe foi. Eu falei: mãe, eu vou para a aula, vou fazer a nossa aula lá de teologia. Acabou na aula, eu corro para lá. E ficamos lá juntos. E fiz exatamente isso. Meu pai foi levado para o hospital. E assim que ele chegou lá, irmãos, ele passou mal novamente. A saúde do meu pai não é tão boa. Há uns 17 anos atrás, por conta de vida, de vícios que sempre teve, meu pai teve cirrose, esôfago dele comprometido, e ele teve uma hemorragia. E assim que ele chegou no hospital, ele começou a vomitar sangue. E não sei se você já viu pessoas com esse tipo de hemorragia. É algo muito forte, sai sangue pelo nariz, pelos ouvidos, é algo muito forte. Ele passou mal, e ele apagou, e os médicos foram lá e reanimaram ele e tudo. E eu estava aqui, eu falei: mãe, qualquer coisa ela me liga. E faltava 5 minutos para eu liberar o pessoal para tomar um café. Eu vi que ela me ligou, meu celular estava aqui em cima, porque a apostila eu uso aqui no celular. Eu vi que ela me ligou, eu estava finalizando o horário, minha cunhada mandou mensagem, eu fiquei preocupado. E meu irmão começou a me ligar. Eu falei: pronto, misericórdia. Falei: pessoal, espera só um instante. Eu peguei, eu atendi. Na hora que eu atendi, meu irmão já estava chorando. Eu nem entendi muito bem o que ele disse. Só entendi: vim pra cá. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: gente, não posso continuar a aula, preciso ir embora, preciso ir para o hospital. Encerrei aqui e subi.
Eu cheguei lá, realmente, um estado muito grave, meu pai, né? E foi feito todo o procedimento. Meu pai foi internado na segunda e foi para a UTI e passou esses dias na UTI, fez um procedimento para cicatrizar essas veias que estavam rompidas. Daí deu tudo certo o procedimento, graças a Deus, 4 veias, mas outras veias também estão comprometidas. Os médicos aguardaram até ontem para ver se precisaria operar essas outras veias e vai ter que operar. Então provavelmente amanhã ele já passa para essa cirurgia, mas se Deus quiser, essa semana já estará em casa em nome de Jesus. Foi um susto, né? Mas foi um susto. Eu confesso que eu fiquei assustado na hora das ligações, assim que eu cheguei no hospital. Mas na hora que eu cheguei lá, eu comecei a orar e o Espírito Santo me visitou. E eu fiquei em paz. E eu comecei a tranquilizar minha mãe, tranquilizar meu irmão, tranquilizar a família. Comecei a tranquilizar todos, dizendo: fica tranquilo, Deus está no controle. E a igreja entrou em oração. Isso me fez pensar. Porque nós estamos aqui, daqui a pouco nós não estamos mais. E me fez pensar, porque graças a Deus eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus pais. Maravilhoso. Com os dois, graças a Deus. E meu pai, até mais ainda, pela convivência até maior. Eu encontro meu pai todos os dias. Meu pai está aqui na igreja todo dia. Então eu convivo bem com meu pai. Mas se fosse o meu último dia com meu pai, e o tanto de coisas que eu poderia ter falado. Então naqueles poucos minutos que eu passei ali na frente, ali na recepção do hospital, aguardando a notícia, aguardando alguém sair de lá de dentro e falar o que estava melhor, como que ele estava, aqueles poucos minutos eu fiquei pensando exatamente nisso. Daí foi uma madrugada inteira ali no hospital. Eu saí de lá, já era mais de 4 da manhã. Eu tinha uma consulta bem cedo no meu neurologista e nem deu para dormir direito. Dormimos apenas 2 horas, eu e minha esposa. Ela também estava lá no hospital. E fomos para a consulta. E eu chegando no hospital, nosso pastor Neto, que é da nossa igreja do Jardim Caraí, mandou uma mensagem para a gente: ore pela minha família. Meu filho estava desaparecido, um filho de acho que tem uns 30 anos, estava desaparecido desde sábado, saiu aí pessoal, e sumiu, a gente procurando. Infelizmente o menino está morto. 30 anos, 30 e poucos anos. Falei: misericórdia. E eu fui no velório, e eu conversando ali com o pastor Neto, ele falou poucas coisas para mim, o pastor Neto, mas uma frase ele falou várias vezes: o filho não podia ter ido embora, pastor. E que dor, queridos, que dor. Eu comecei a chorar, porque eu tenho filhos. Nós que temos filhos, nós podemos imaginar que dor terrível deve ser essa. Daí isso foi na terça. Daí na sexta, o irmão Alain mandou uma mensagem, está aqui o irmão Alain, dizendo que a mãe tinha falecido. Foi uma semana difícil. E eu comecei a pensar em tudo isso, e isso não passou desapercebido por mim. Eu falei: eu preciso trazer isso, eu preciso trazer uma reflexão para a igreja. Domingo, que é o principal culto da semana, e esse domingo mais ainda especial, porque é um domingo de ceia, a igreja vai estar cheia, como de fato está, e a noite vai estar também, em nome de Jesus. Eu falei: eu preciso trazer uma reflexão para a igreja. A gente precisa pensar sobre isso. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. A gente precisa refletir sobre isso. Porque a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre a vida, a Bíblia fala de 2 formas sobre a vida. A Bíblia fala que existem 2 vidas. A vida material, essa vida nossa, que é um exemplar único,
Nós vivemos apenas uma vez. Posso ver amém, queridos? Amém. Uma vez. Então, se você veio do Espiritismo, como muitos aqui eu sei que vieram, como eu vim, o Espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina kardecista, ela ensina que existem vidas, e que a pessoa morre, e eles usam o termo reencarnação, dizendo que essa pessoa morre e ela vai reencarnar, ela virá de novo, e ela vem num outro corpo, e ela volta, essa alma ela volta. A doutrina kardecista ensina isso. A doutrina hinduísta também ensina que nós voltamos, mas eles ensinam que a pessoa volta, e às vezes volta em pessoa, e às vezes volta em animal, e às vezes volta até em minério, em matéria, em algo material, né? Por isso que eles têm vários deuses. Só que nós, pela Bíblia, nós sabemos que a vida ela é uma só. E depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. Então a Bíblia fala que a vida material ela é limitada, exemplar único, somente uma vida apenas. E ela fala de uma segunda vida, que é chamada vida eterna. E a vida eterna está relacionada depois que nós morremos. A nossa alma, nós não somos iguais ao adventista. Os adventistas acreditam que a alma ela vai viver um tempo, e ela depois vai deixar de existir. Não. Na nossa concepção bíblica, a alma ela é imaterial e ela é eterna. Nós viveremos eternamente depois que nós morrermos. Posso ver amém, queridos? Amém. Daí Jesus falou em João 11: aquele que crê em mim jamais morrerá. Foi até o texto que eu li ontem lá no velório da mãe do nosso irmão Alain. Aquele que crê em mim não morrerá. O que Jesus estava dizendo? Que a gente não vai morrer fisicamente? Não. Que a nossa alma não vai morrer eternamente. Nós viveremos junto com Ele eternamente. Pode aplaudir Jesus por isso, aleluias. Aleluias. Então essa alma que vai viver eternamente, a Bíblia fala que essa vida ela será eterna. Mas a vida física, essa vida aqui nossa, a Bíblia faz comparações que são bem duras. Primeiro, a Bíblia fala que a nossa vida ela é curta. Nós viveremos pouco tempo. Comparando com a eternidade, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Quem viveu muito viveu 100 anos. Isso é pouco, comparando com a eternidade. Essa vida, a Bíblia vai falar que ela é um conto ligeiro. Esta vida, a Bíblia vai falar, queridos, que ela é como um vapor. Eu comecei a dar aula semana passada sobre Eclesiastes, e amanhã eu retomo a aula. A Bíblia fala em Eclesiastes que a vida ela é igual um vapor. Sabe quando você pega um café e sai aquela fumaça? Sabe quando você está cozinhando e sai aquela fumaça? A vida é uma fumaça, é um vapor. Você até vê. Vai pegar fumaça. Você não pega. A vida é assim. A Bíblia compara a vida a um vapor. A Bíblia compara a vida como uma sombra que está aqui. Eu estou aqui, ó. Minha sombra está aqui. Apaga a luz, minha sombra some. Você sai no sol, tua sombra está lá. O sol vai embora, tua sombra some. A Bíblia fala que nós somos como uma sombra. A Bíblia compara a gente aqui como a flor que seca. Jó capítulo de número 14. Poucos dias é como uma flor que seca. Sabe aquela florzinha no campo que é toda branquinha, parece que tem um algodãozinho em cima? Você pega ela aqui assim, se assopra, ela some. A vida é isso. A vida, ela passa muito rápido. Nós estamos aqui e daqui a alguns anos ninguém vai lembrar que um dia nós existimos. Daqui a alguns anos nosso nome não será mais lembrado.
nossa vida passa rápido, a vida da pessoa que está conosco aqui, tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus pais, a nossa vida é uma vida muito curta. Eu acho interessante porque nós não prestamos atenção nisso. Nós vivemos, nós atropelamos, nós vivemos de qualquer forma. Eu não estou aqui generalizando, mas muitos de nós vivemos de qualquer forma. Brigamos, guardamos mágoa, discutimos, ficamos sem falar. E se eu tivesse sem falar com meu pai? E se eu tivesse brigadinho com meu pai? E meu pai quase morreu segunda-feira, irmãos. E se o irmão Alan tivesse brigado com a mãe dele? E a mãe dele morreu? Imagina o peso da consciência, irmão Alan estaria aqui agora. Eu fui lá no velório ontem e não vi ninguém chorando ali, desesperado, com remorso. Estava todo mundo em paz. Triste, mas em paz, né, irmão Alan? Por quê? Estava todo mundo bem com a senhora, Dona Julieta. Mas se não tivesse? Então a vida, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Nós precisamos viver e viver bem. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Viver e viver bem. Aceita conselho meu? Posso dar alguns conselhos nesta manhã? Amém, queridos? Amém. Eu quero te dar alguns conselhos. Primeiro lugar, cuida aqui, ó, coração. Quando eu falo coração, não é cardíaco, né? Não é o coração como esse órgão maravilhoso. Não é isso. Isso também, mas não é isso. Sentimentos que você alimenta o teu coração. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com os sentimentos que estão no teu coração. Cuidado, olhe para cá. Você é servo de Deus. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é crente. Você é alguém de Deus. Você frequenta a igreja. Você é membro da igreja. Você é obreiro. Você é servo. Você conhece a Bíblia. Não faz sentido você que serve a Deus. Não faz sentido você que frequenta uma igreja. Você que me ouve aqui todo domingo. Não faz sentido você ser servo de Deus e ter no teu coração um sentimento de rancor. Ei, que isso? Você ter no teu coração um sentimento de vingança. Não faz sentido você ser um servo de Deus e viver com sentimento dobre, viver com sentimento atrapalhado no teu coração contra os seus pais,